Nossos elementos já estão definidos e a gente deve começar a lançar as operações. Existem várias opções de operações dentro da estática, mas com as dicas do curso você conseguirá utilizar qualquer uma. Gostou do que viu até agora? Entre em contato com a Beamworks que verificaremos a melhor versão para você. Não perca tempo e torne o cálculo de ligações metálicas mais preciso, eficiente e seguro. Vamos para a aula. Model Type é o comportamento que você vai aplicar aos elementos. Então, todos os elementos aqui, ao clicar, eles estão como normal, cortante em Y, cortante em Z, momento em X, momento em Y e MZ. Basicamente, você está dizendo aqui quais são os esforços que podem ser aplicados a essas barras. Por exemplo, se a gente tiver uma estrutura que é um contraventamento. Então, vou vir aqui em New, vou vir aqui e vou pegar, por exemplo, esse elemento aqui. Então, vou clicar em Create Connection. Então, agora a gente tem barras, que é uma barra que é o pilar, uma barra que é uma viga, e aqui a gente tem um contraventamento. Então, esse contraventamento, essa barra aqui, eu posso dizer aqui para o Ideia Estática que esse elemento trabalha apenas a normal e cortantes. Equivale em um software de cálculo estrutural como o SimGenie, então vamos lá para ele, a lançar uma barra, então aqui uma barra que serve com contraventamento, então lançando aqui em X, e essa barra de contraventamento, ela está articulada aqui nesse nó, ou ela está condicionada a trabalhar apenas a esforços axiais. Então, seria você dizendo lá no Ideia Estática qual é aquele comportamento daquele elemento no software de cálculo estrutural. Então, vamos voltar para a Ideia Estática. Então, nesse momento, eu estou dizendo que esse elemento trabalha só normal e a cortante. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois parafusos, mas, por exemplo, se a gente vier aqui e lançar apenas um parafuso nessa ligação, então, dessa forma aqui, veja que se eu disser que esse elemento aqui, ele também trabalha a momentos, quer dizer, como eu tenho um único parafuso, esse elemento vai ficar girando aqui no espaço, quer dizer, vai ficar uma estrutura singular. Eu não tenho um apoio para restringir essa rotação gerada pelo momento. Então, em certas situações, é bem importante você dizer como é o comportamento desse elemento para o nosso modelo. Se ele trabalha só a esforços normais e cortantes, ou até mesmo se a gente voltar lá para a nossa conexão, a nossa ligação, você tem aqui que você pode fazer com que os elementos trabalhem cortante e momento ao redor de uma direção ou ao redor da outra direção, ou então trabalhe aqui a esforços apenas axiais. Então essa é uma configuração importante para que você tenha um comportamento coerente da sua ligação em relação ao que está lá no seu modelo global ou em relação também à ligação que você está modelando. Como eu exemplifiquei, se você tem uma ligação que não resiste nada ao giro e aplica momentos nessa ligação, você vai ter uma estrutura singular. O último ponto aqui é em relação a forças, aonde que elas estão aplicadas. Isso eu vou deixar mais lá para frente, na hora que a gente for fazer o cálculo. Então, o que a gente precisa fazer agora são as operações, lançar as componentes das nossas ligações. Então, vamos fazer isso, mas antes, vamos salvar o nosso arquivo. Clica aqui em salvar. Escreve o nome que você desejar, aqui eu vou botar ligação. E salva. Então agora a gente tem que lançar as operações ou as componentes das ligações. E como eu disse para vocês, a gente vai utilizar como base as ligações já pré-definidas aqui do Ideia Estática. Isso ajuda bastante a gente a ver quais são as operações necessárias para fazer um certo tipo de componentes dessa ligação. Então, aqui no caso, entre o elemento M1 e M2, a gente vai ter uma ligação através de cantoneiras. E aí, vamos buscar aqui na nossa biblioteca do Ideia Estática que ligação a gente tem similar. Então a gente vem aqui em pilares contínuos, podemos vir aqui que nós temos uma ligação similar, o que a gente precisa fazer, então Create Connection.
Então vejam que para fazer esse tipo de ligação aqui, o que a gente precisa? A gente precisa utilizar a função clit. Então, vindo aqui em Operations, vamos ver a função clit bem aqui. Então vamos voltar lá na nossa ligação. A gente já sabe que é isso que a gente precisa. Então, ligação 1, né? Nossa conexão 1. Vamos vir aqui em Operations e vamos agora vir em clit. A operação já está aqui e ele já está tentando fazer a ligação entre os dois elementos. Então, vamos dar uma olhada como é que está lá na ligação pré-definida do IDE estática. Então, a gente pode vir aqui, conexão 5, né, que a gente acabou de lançar. Clica aqui. Então, ele mostra que você vai botar o member, então, elemento B, a alma do elemento B, web, né? Então, elemento B, alma web do elemento, member 2 ele não especifica e ele diz conectado ao elemento C. Então é exatamente isso que a gente vai ter que fazer, ou verificar se a nossa ligação está seguindo esse padrão. Então vem aqui na conexão 1, vamos clicar aqui e vamos ver como é que está a nossa configuração. Então M2 web 1, então a alma do elemento M2, elemento 2 não tem nada especificado, conectado ao elemento 1. Então veja que está seguindo exatamente o mesmo padrão daquela outra ligação aqui do IDE estática. O que a gente precisa definir agora? Qual é o perfil da nossa ligação? Então eu vou clicar aqui em mais, vou nas cantoneiras e segundo o meu projeto, o perfil dessa cantoneira da ligação é uma 76 por 6.4. Então vamos clicar aqui, vamos buscar L a ISC e aí vamos descer aqui até encontrar 767664. Escolhe, dá OK. O material vai ser o A36 mesmo. Vamos dar um OK aqui. E agora a gente já está com a cantoneira que está lá no projeto. Localização do perfil. Você pode dizer só em uma face. Então vamos rotacionar aqui. Ou só na outra, ou em ambas. Bom, vai ser em ambas. Então, muitas das configurações que você tem aqui, basta você ir alterando para ver o que acontece. Então, por exemplo, aqui é parafusada, é soldada. Então, à medida que você vai mudando aqui, automaticamente o seu modelo 3D também muda. Então, vamos ver aqui de lado. Vou botar aqui transparente. Então, vejam que ele vai também te dando vários posicionamentos aqui dos elementos, como é que eles estão dispostos. E isso aqui vai ser bem útil para a gente fazer a nossa ligação. Então, a primeira função que tem aqui é gap. O que seria o gap? Então, o gap é essa distância aqui entre a mesa do pilar e o nosso perfil. Então, posso botar aqui, novamente, posso ir testando para ver o que ocorre. Então, 100, você vê que modificou aqui, mas no nosso caso aqui vai ser 10 mesmo. As dimensões vai estar na linha de centro, ou você pode fazer um top steel, quer dizer, tem uma certa excentricidade, você tem várias configurações aí também. Então eu vou botar aqui, no caso, centerline, qual é o comprimento da nossa cantoneira, né? O clit length. O comprimento da nossa cantoneira é o 40 mais 75 mais 75 mais 40, que vai dar 230. Então, 230. Tá aí o comprimento da nossa cantoneira. E também existe uma certa excentricidade aqui, quer dizer, essa cantoneira, ela tá um pouquinho mais para cima. Então eu tenho aqui o clit shift. E aí eu posso, com essa configuração, por exemplo, botando menos 10, você vai ver que eu vou subir ou descer aqui a minha cantoneira. Então vou botar aqui, por exemplo, menos 20. Você vai ver que ela está subindo e a distância entre a mesa superior e o início da cantoneira é de 21,5. No meu caso, eu preciso de uma distância de 35. Então eu vou ter que vir aqui e alterar esse valor para menos 6,5. Enter dá 35. Mas percebam que aqui na minha modelagem eu tenho uma casa decimal a mais para os milímetros. Por padrão, o IDE estática vem sem essa casa decimal adicional aqui para você ver o vírgula alguma coisa. Então, se você não estiver enxergando, faça a configuração. Venha em projeto, depois unidades, venha aqui em comprimento da seção, tá em milímetros, e adiciona aqui uma casa decimal. Por padrão,
o ID estático vem aqui como 0, então bota 1 e depois aplicar, tá ok? Então, se você não estiver vendo a vírgula aqui, faça isso para você ficar com a interface igual a minha. Feito isso daqui, a gente já tem o valor de 35. O próximo passo é alterar aqui os nossos parafusos. Eu vou usar um parafuso de 3/4, segundo o nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui no mais. Parafuso de 3/4, dá OK. E agora a gente tem que lançar o posicionamento dos parafusos. Isso veremos na próxima aula. Se inscreva no canal para não perder nada e te vejo lá.